idade da cigana, gente. Você é? A Nalva também é cigana? A Fábia, olha que olha, Fábia, deu ligado. Que delícia! E me diga, você é cigana? Cigana de alma. Ah, assim como eu. E isso é muito válido. Sabe que muitos dizem que de alguma forma quem hoje pratica com a alma também pratica a tradição, né? Porque nós seguimos por muito amor e carinho, não é isso? E vocês se apresentaram já e a gente perdeu. A gente parou o trânsito aí, foi até Então nós vamos parar à frente do mercado, que eu quero ver vocês bailarem sem música, porque cigano baila, porque é alegria. Vou dar uma mostrinha pra gente de como dança o cigano. Porque a semana que vem nós vamos homenagear Santa Sara, que é do cigano. Baila, cigana! Vem cá dentro! Olha aqui! Muito bem, muito bem. Espetacular. Muito obrigada! Isso é enigma! Obrigada, hein? Oi pessoal, nós estamos aqui em Paranapiacaba filmando o ritual do xamanismo com os filhos, né, Kátia? Bom, vamos mostrar um pouco aqui está o ritual xamânico que eles vão fazer aqui. Toda a preparação, né? Já estão aí. Deixa eu ser tambor com o pessoal. Isso. O Leandro. Como tudo bem? De novo aqui, né? Novamente, né? Estamos aí. Isso aí. Do início. Fala um pouquinho do que está acontecendo. Bom, esse ritual é uma movimentação de energia que a gente faz dentro do xamanismo. É para ajudar no despertar, não é visando a roda de cura, mas visando resolver o problema das pessoas, né? Então, promover um despertar para que elas vejam a solução, elas entendam. Nós estaremos recepcionando as pessoas e ativando a energia da forma que mais vier no momento da nossa. Que delícia, a energia está ótima aqui, né? Maravilhoso. Eu adorei o cheiro. Vamos lá para o pessoal. Aqui tem duas xamãs, né? Assim pode chamar vocês, né? O Prêmio Enigmas está aqui, fazendo uma gravação com os filhos do tempo. E a gente vai mostrar para vocês agora, nessa quinta-feira, uma roda chamada quarta-feira. A gente vai mostrar para vocês como funciona uma roda de cura, o que é um ritual. Vamos aqui. No conhecimento, explica um pouquinho o que vocês vão fazer. Nós vamos trabalhar aqui a roda de cura, então nós vamos fazer isso que é prática da pessoa. Nós curamos ninguém, quem cura é a própria pessoa. Então a gente vai fazer um ritual onde a gente pode realmente despertar Fala de novo, você. Nós não curamos ninguém. Ela está muito isso, gente. Ó, isso é muito legal, viu? Isso é desmistificar o que muitos dizem. Isso é desmistificação. Ninguém cura ninguém, só existe autocura. Isso mesmo, espiritualista é isso, não é? Mas exatamente, abre o caminho para despertar cada um. Você tem ferramentas maravilhosas que nós temos aqui. Trabalhando com 4 elementos, 5 elementos, que é o nosso xamã, o nosso grande espírito, né? A gente está trazendo para todo mundo. Para mim, isso é uma honra. Ouvir os tambores, marcado demais. Muito legal mesmo. Muito obrigado. Então, estamos aqui com o Mauro Dom Pedro. O Mauro Dom Pedro é o nosso webmaster. Ele faz todo o nosso trabalho na internet, né, Kátia? Os vídeos, toda a edição, ele que coloca pra você no YouTube, na TV Cron, não é, Mauro? Exatamente. E como você se sente nesse sentido? Não, eu me sinto assim realizado de estar, de participar, ser um membro ativo desse grupo. Para mim é uma grande honra estar aqui e dividir e aprender com vocês, sempre. E você é um querido pra mim, viu, Mauro? Sempre compartilhando. Isso é muito legal. E você também, gatinha, E que Renata está também, aí. que está aí na câmara. Na TV Orkut nós estaremos com o Mauro Dom Pedro também falando de transcomunicação instrumental. Não vejo a hora. Grupo Cron em ação, hein, gente? É isso aí, manda um tchau. Espero vocês, hein? Enigmas, quarta-feira. É logo. Muito obrigado ao pessoal do Grupo Cron aí que forneceu o vídeo, ao Joel Zia, né? Tânia Gori, Tânia um Gori. beijo.
Conseguimos te achar, muito carinho, toda a atenção, né, do pessoal que participou também, né? Foi magnífico, né, Kátia? Eu amei, nós fomos super bem recebidos, a palestra foi muito, muito bacana, a palestra que você participou. Nossa, todas muita elas gente muito lá. legais, as pessoas muito abertas a conhecimento. Eu gostei muito de todos os rituais, porque todos eles diziam o seguinte: nós não curamos ninguém, só existe... Aliás, este é um lema que está dentro das fraternidades. Eles incentivam a pessoa a buscar a autocura. Isso é muito bacana, né, Kátia? Demais. Eu quero também mandar um alô, né, pro pessoal lá da Cidade das Estrelas. Eu pretendo ir lá para São Tomé, não Claro, é? vamos filmar lá também, né? Convite muito, muito, muito persuasivo pra gente. Claro, não vai ser nenhum sacrifício. E muito obrigada ao pessoal do Imagic, tá? Então vamos lá. Muito obrigado a todo o pessoal da convenção, que foi maravilhoso em nos receber. mesmo. Agora tem uma pessoa muito especial, que ela faz parte do Grupo Kron e trabalhou com cura, gente, durante 11 anos de sua vida. Então ela vai falar um pouco desse universo de curas espirituais. Você sabe quem é? Claro. Então eu faço questão que você anuncie. Então com vocês, Rosiane Pesso. Estamos aqui com a Rosiane. Tudo bem, Rosiane? Tudo bem, é um prazer enorme estar no teu programa, Cris, Kátia. E quero dar boa tarde a todos. Espero que eu possa trazer um pouco de esclarecimento. Com nessa certeza. área. Você dava palestra sobre... E nós sabemos, Rosiane, que você participou de um grande centro, né, espiritual, e trabalhou na área de cura durante 11 anos, é isso? Não, na verdade, trabalhei durante 6 anos. Eu fiz o curso de cromoterapia com o Dr. João e tive uma rica experiência no trabalho de cirurgia espiritual, onde eu falo que meus mestres estavam lá dentro, que através dos médiuns da mediunidade da Nazaré, da Luana e do próprio Dr. João. Então eu aprendi demais com eles e agradeço a eles por todo o aprendizado que eles me proporcionaram. Na verdade, Na você é um época. instrumento maravilhoso, né, Rosiane? A gente se coloca como instrumento e nós sabemos que quando existe todo esse trabalho espiritual, né, por trás, existe a interação. A gente é instrumento, Kátia, mas na verdade, a nossa participação na tarefa de cura, ela é pequena. Então conta um pouco pra gente, Já que a Kátia entrou nesse caminho, porque o médium de cura às vezes se acha muito importante, e na verdade nossa participação no processo da cura, ela é pequena. Porque a gente apenas é um doador de energia material, né, energia física, que a espiritualidade acaba manipulando em benefício do paciente. E na verdade também, a espiritualidade, ela age no campo energético do perispírito. Então, tanto o médium de cura quanto a espiritualidade tratam o efeito. Agora, o verdadeiro curador da história é o próprio paciente. Como assim, Rosiane? Porque a causa da doença está no paciente. Ele é que provoca a sua doença. É uma postura existencial errada, uma forma de encarar a vida errado, uma forma de sentir e agir errado, que reflete no seu corpo físico. Então, a nossa participação como médium de cura ou a participação da espiritualidade, ela é pequena se não tiver a maior colaboração, que é a do próprio paciente, em se modificar, se autoanalisar, se autocorrigir. Porque sem isso, não existe... Porque muitos pacientes saem de uma tarefa de cura em qualquer centro e dizem assim: eu não fui curado em nada. E tem aquela coisa que o médium também, que eu acho um erro tremendo, é dizer assim: não, você não foi curado porque você não mereceu. Eu quero deixar claro aqui que a lei do merecimento, os que aquele merece, é a maior falta de caridade que pode haver dentro de um trabalho de cura. Porque a partir do momento que Jesus nos diz que Deus faz vir sol e chuva sobre justos e injustos, então ele dá a todos igualmente. Claro. Então essa lei de merecimento, ela cai nesse ensinamento de Jesus. Então Deus, a divindade, ela sustenta a sua criação energeticamente. Agora, como vai ser qualificada essa energia que nós recebemos, depende de cada consciência. Então a cura depende de nós. Vamos supor, quando a gente ama alguém, quem que sente esse amor? Somos nós.
A outra pessoa, ela não vai conseguir sentir o nosso sentimento, ela vai conseguir ver as nossas ações que vai passar a ela esses sentimentos. A mesma coisa é odiar. Quando a gente odeia, esse primeiro é a gente que sente. É uma energia deletérica que repercute em nós, porque isso aqui é o nosso caderno de lição de casa. Sim, com certeza. Então, todo o nosso sentimento, a outra pessoa vai sentir através de nossas atitudes e nossas ações, mas e vibrações que a gente pode até acabar contaminando a pessoa, mas energeticamente, esses sentimentos de raiva, ódio, rancor, ele contamina aquele que está produzindo. Com certeza, os registros ficam, né? Os registros ficam. Ele causa um distúrbio. Então, as causas de uma enfermidade, pessoas que guardam sentimentos de mágoas por anos. Adoece, né? Por anos. Então, o que acontece? Falta de perdão. É a falta de perdão, por isso que um dos ensinamentos cristãos mais lindos e mais que proporciona uma libertação de uma energia tão pesada é a lei do perdão. Então a pessoa, ela fica tão ancorada que quando ela lembra da situação que ela vivenciou, ela sente passado, tudo aquela coisa de volta, ela sente né? tudo de novo, volta. Quer dizer, na verdade, as pessoas precisam aprender a passar por experiências negativas. A lidar com as diversidades. Com as diversidades. Então, uma inteligência emocional, mais ou menos isso. Viver aquele momento que pode ter sido sofrido ou não, e saber passar e deixar lá. Tem que passar a régua, né, Rosana? Tem que carregar. Tem que passar a régua, né? É isso mesmo. Porque se o nosso corpo físico não tem a capacidade de voltar no tempo, o nosso corpo mental tem. E o nosso emocional também, porque a gente vai sentir a mesma raiva, a mesma tristeza, a mesma alegria, as mesmas coisas. Então, é de total responsabilidade. A cura, ela é de total responsabilidade de quem busca. A espiritualidade faz a parte dela, o médio de cura faz a doação dele, para que seja tratado o efeito. Mas se o agente causador, que é o próprio ser, não se autoanalisar e procurar dentro de si aquilo que está ocasionando a sua enfermidade, nenhum trabalho de cura terá sucesso. Então, pelo que eu entendo, tem que existir um trabalho de consciência. Conscientização antes de mais nada. É isso que eu Sim, porque a pessoa vai conseguir aí internalizar essa cura de uma forma muito mais rápida. Mais rápida. Aí tem pessoas que falam assim, mas a fé cura. A fé cura. E eu vou dizer por que a fé cura. Então, diga por quê. A fé cura, porque quando a pessoa busca um caminho de religação, ela acaba, sem perceber, se transformando, querendo ser melhor. Ela se transforma. É verdade. Ela começa a se transformar, ela já tenta ser melhor. E começa a mudar, mesmo que por uma questão de buscar essa religiosidade, ela começa a mudar seu padrão de pensar. Então ela está mais acessível ao perdão, a deixar as coisas pequenas passar de lado. Então ela começa uma transformação, se modifica, é mais tolerante dentro de casa. Começa a dar mais importância ao que realmente tem importância. E o mais interessante, que o mundo individual, que é o nosso ser, que isso aqui é o nosso registro, e isso aqui é o nosso caderno, que eu falo, que tudo aqui...